As plantações, que antes traziam sustento e esperança aos moradores de Saint-Noir, começaram a mostrar sinais de um declínio inexplicável. Tomates desabrochavam verdes e, em questão de horas, escureciam como se o próprio tempo houvesse acelerado sua morte. As espigas de milho murchavam antes mesmo de serem colhidas, e as folhas das árvores frutíferas amareleciam e caíam em pleno verão. A pior parte, no entanto, era o gado. Vacas que outrora pastavam com energia, agora jaziam letárgicas, suas peles manchadas por estranhos hematomas e seus olhos, opacos, sem vida. Os aldeões, já desgastados pelos horrores dos meses anteriores, começaram a murmurar que o vilarejo estava amaldiçoado. Uns culpavam o lobisomem, outros acreditavam que haviam sido punidos por pecados passados, e alguns, mais ousados, começaram a apontar o dedo para vizinhos, reavivando velhas rivalidades. No entanto, algo mudou. Os ataques pararam. Por 2 meses, não houve mais desaparecimentos nem mortes. Animais não foram encontrados dilacerados, e o vilarejo começou a respirar um pouco mais aliviado. Havia até quem sugerisse que a fera tivesse partido para um lugar maior, como uma cidade, para atormentar outros que fossem menos cautelosos. O medo ainda habitava os olhares, mas uma fina camada de normalidade começava a se instalar. Então, numa noite aparentemente tranquila, 5 amigos decidiram celebrar essa nova paz. Rafael, sempre um anfitrião generoso, convidou Gabriel, André, Marcelo e João para uma noite de descontração em sua casa. Eles se reuniram ao redor de uma fogueira no quintal, onde o som suave do violão de Gabriel misturava-se com risadas e o estouro ocasional de uma lenha ao queimar. André, sempre o contador de histórias, gesticulava animadamente enquanto relatava suas recentes aventuras na pescaria, exagerando detalhes para arrancar risos dos outros. Marcelo e João, com os copos de vinho na mão, riam tanto que mal conseguiam falar, enquanto Rafael observava a cena com um sorriso satisfeito. A noite parecia perfeita, até que um som inesperado emergiu das sombras. Era algo pesado, um estalo surdo de galhos se partindo, vindo das árvores. Todos pararam, por um instante congelados. André, sempre o mais destemido, levantou-se com um riso nervoso, tentando afastar o medo. "Deve ser um cervo", disse ele, dando alguns passos em direção ao som. Mal teve tempo de dar mais explicações. Das sombras, algo descomunal saltou com a força de um trovão. A criatura o atingiu com tanta violência que ele caiu no chão como um boneco de pano. Seus gritos, estridentes e dilacerantes, perfuraram a noite, e o sangue espirrou pela fogueira, fazendo as chamas crepitarem. Os outros 4 correram para dentro da casa, seus rostos tomados pelo horror. Dentro, os amigos tentavam desesperadamente barricar a porta, mas o som do rosnado da criatura os fez perceber que não havia nada que pudesse detê-la. Com um único impacto, o lobisomem arremessou seu corpo contra a porta de madeira, que se estilhaçou como se fosse papel. A fera, agora dentro da casa, avançou com uma violência inimaginável. Os gritos dos amigos se tornaram um coro de desespero, ecoando pela escuridão da madrugada. Quando o silêncio finalmente chegou, a manhã revelou o rastro de destruição. A casa de Rafael estava irreconhecível. Móveis quebrados, paredes cobertas de sangue e pedaços de corpos espalhados, como uma assinatura macabra da fera. Enquanto o vilarejo olhava, horrorizado, para mais essa tragédia, uma sensação de desamparo tomava conta de todos. Aqueles meses de paz haviam sido apenas uma pausa na tempestade. Agora, o terror parecia ter retornado, mais brutal e voraz do que nunca. E, nas profundezas da floresta, o lobisomem rugiu, como se aplacasse um apetite insaciável.
A fera parecia estar longe de terminar sua caçada. Na madrugada fria de Saint-Noir, Clara levantou-se para beber um pouco de água. A luz da lua cheia atravessava as cortinas finas de sua sala, iluminando o ambiente de forma tênue e deixando sombras inquietantes dançarem pelas paredes. Ela suspirou, sentindo o peso do cansaço acumulado pelos meses de terror que pairavam sobre o vilarejo. Enquanto segurava o copo, algo do lado de fora capturou sua atenção. Curiosa, mas hesitante, Clara aproximou-se da janela. O luar banhava o quintal, revelando o poço de pedra no meio do terreno. No entanto, algo mais estava ali. Algo que não deveria estar. Parada na borda do quintal, próxima ao limite das árvores, estava uma figura. Alta, arqueada, com uma forma humanoide estranhamente desproporcional. Os braços eram longos demais, as pernas esqueléticas e os olhos, 2 pontos brilhantes que pareciam perfurar a escuridão. Clara congelou, o coração martelando no peito, enquanto aquela presença a observava, imóvel, como se estudasse cada movimento dela. Tentando convencer-se de que era uma ilusão causada pelo cansaço, Clara piscou, mas a figura ainda estava lá, agora um pouco mais perto. A respiração dela ficou presa na garganta, e um frio gélido percorreu sua espinha. Ela deu um passo para trás, o copo escorregando de sua mão e quebrando no chão. Quando levantou os olhos novamente, a figura havia desaparecido. A noite foi longa e sem sono para Clara, que se manteve acordada até o amanhecer, vigiando seus filhos e marido. Mas a manhã trouxe um silêncio perturbador. Quando os vizinhos chegaram para cumprimentá-la, encontraram a porta de sua casa entreaberta e nenhum sinal de vida lá dentro. O interior estava vazio, exceto por manchas de sangue secando no chão de madeira. O vilarejo entrou em desespero novamente. O desaparecimento da família de Clara foi um golpe devastador, um lembrete de que a criatura não tinha misericórdia. Para muitos, isso foi a gota d'água. Os moradores começaram a se reunir na praça central, debatendo maneiras de acabar com a fera que os atormentava. Eles falaram de velhas histórias e superstições, balas de prata, bênçãos religiosas, fogo purificador. Outros sugeriram contratar um caçador vindo de fora, alguém que não tivesse laços com o vilarejo e, portanto, não temesse enfrentar a criatura. Mas, enquanto discutiam e planejavam, o medo era palpável. Será que qualquer uma dessas medidas seria eficaz? Ou será que a criatura estava além do entendimento humano, condenando Saint-Noir a um destino inevitável? Enquanto o dia caía e a noite novamente ameaçava envolver o vilarejo, os moradores começaram a se perguntar: quem seria o próximo?